Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Abra a sua Bíblia, Salmos 37, verso 5. Amém? Salmo 37, verso de número 5. Amém? Glória a Deus. Avisar os irmãos. Hoje nós estamos com a cantina aberta, amém? Tem salgado, tem mousse. Avisar também aos amados irmãos que isso, semana de consagração para a ceia do Senhor do próximo domingo, todos os dias, a partir das 8 da manhã, a igreja está aberta, amém? Orando ao Senhor, consagrando a sua vida. E no próximo domingo, o culto vai começar às 18h30. Às 18h30. Glória a Deus. Achou aí Salmo 37, verso 5? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Verso 6: e ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Podeis assentar. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Esse é um texto interessante. Esse é um salmo interessante. Como está a tua confiança em Deus? Como está o nível da sua... Obrigado. Como está o nível da sua confiança em Deus? Sabe, quando nós falamos que confiamos no Senhor, será que as atitudes que nós temos demonstram realmente que confiamos no Senhor? Durante o trilho, durante a nossa trajetória, durante o nosso caminhar, sabe, aqui na terra, nós vamos precisar colocar em prática essa confiança em Deus. É uma confiança que vai nos guardar, é uma confiança que vai nos conduzir ao que Ele tem para nós. É por isso que esse salmo está dizendo para mim e para você: entrega o teu caminho ao Senhor. Olha só que interessante. A primeira coisa que esse salmo diz, e deixa a tua Bíblia aberta, ele diz: entrega. Repita comigo: entrega. Glória a Deus. Entrega o caminho ao Senhor. Quando nós falamos sobre entregar aqui nesse verso, ele está dizendo, entregar aqui significa rolar, transferir. Isso é interessante, porque entregar aqui, a palavra entregar, ela vai nos dar a ideia de entregar algo, rolar algo que está sobre os nossos ombros, transferindo algo que está sobre os nossos ombros. Aí você vai lembrar do que Jesus disse. Jesus disse o quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. De quê? De carregar um jugo pesado. Aí ele diz: entrega para mim esse jugo, e eu vou te dar o meu jugo, que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Entrega o caminho ao Senhor. Entregar diz isso. E a palavra caminho, entrega o teu caminho. Caminho aqui fala de direção e destino. Escuta isso aqui: caminho fala de direção e de destino. O que isso significa? Significa sair da direção e deixar Deus conduzir a nossa vida. Sair da direção e deixar Deus conduzir. Nem sempre será abrir mão do que planejamos. Nem sempre. Vai haver momentos que nós vamos planejar algo e o Senhor vai nos pedir para abrir mão disso. Só que tem determinados momentos que não. Nem sempre significa abrir mão do que planejamos. Mas o quê? Transferir das minhas mãos para as mãos do Senhor.
tirar dos meus cuidados e dizer: cuida, Senhor, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos. Quantos de nós temos sonhos? Quantos de nós temos projetos? Todos nós temos um propósito de vida que nós estabelecemos. E por muitas das vezes nós vamos precisar confiar os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos nas mãos do Senhor. É dizer: Deus, o Senhor cuida melhor do que eu. O Senhor faz melhor do que eu. O Senhor projeta melhor do que eu. Aleluia. Então, o texto começa dizendo isso: entrega o seu caminho ao Senhor. Tudo bem, mas aí vem a pergunta: por que entregar o caminho ao Senhor? Por que eu devo entregar o caminho ao Senhor? Aí duas coisas que eu quero primeiramente falar com você. A primeira delas: por que entregar o caminho? Porque Deus conhece o caminho pelo qual nós iremos percorrer. Eu conheço hoje, eu não conheço amanhã. Só que Deus, Ele conhece o ontem, o hoje, Ele conhece o amanhã. Porque Ele foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. Ele conhece o melhor caminho do que o meu. Então Ele vai dizer: é por aqui, faz assim, caminha, pare, prossiga. Ele sabe e Ele conhece o caminho pelo qual nós vamos percorrer. Como Ele conhece? Porque foi Ele que projetou. Porque foi Ele que escreveu. Porque foi Ele que preparou esse caminho para eu e você trilhar. Então Ele está dizendo: entrega para mim, porque eu conheço o caminho pelo qual você vai percorrer. Quer ver um exemplo aqui? O Espírito Santo tocou no meu coração. Um exemplo. Antes de trazer esse exemplo, o problema é que nós, às vezes, confiamos a nossa vida, geralmente a pessoas, e até mesmo confiamos a nós mesmos, nos garantimos em nós mesmos, achando que nós conhecemos o caminho. Só que na verdade o fato não. Como eu disse, nós conhecemos o hoje. E o fato de confiar em Deus, sabendo que Ele trilhou o caminho para nós. Se eu fosse perguntar para você, o problema de confiar em pessoas, mais em pessoas do que Deus, pessoas que a gente acha que vai nos dar destino, por mais que elas tenham o melhor dos conselhos para nós, mas só que foi Deus que trilhou o nosso caminho, Ele sabe o que é melhor para nós. Só que às vezes a gente inverte, confia mais em homens do que confia em Deus. Escuta isso aqui. Se eu fosse perguntar para você, se você estivesse numa sala de cirurgia, e aí nessa sala de cirurgia tem um médico formado, renomado, experiente, e numa outra sala de cirurgia tem eu. E nós vamos dizer para você assim, ó, você pode escolher a quem você quer que te opere, a quem você vai confiar a sua vida. Que operação é algo sério. Edmilson operou há pouco tempo. Edmilson, se eu estivesse naquela sala e entrasse assim: Edmilson, eu vou te operar, ele ficaria desesperado. Ficaria desesperado. Se entrasse ali um açougueiro, entende faca, ele confiaria mais em quem? Ficaria mais tranquilo em quem? Se o médico chegasse para ele, e o médico chegou: não, eu vou te operar. É isso, porque o médico conhece. E por que às vezes na nossa vida a gente inverte? Confia mais em homens do que em Deus. E por que às vezes na nossa vida a gente entrega o nosso caminho aos conselhos dos homens? Quem escreveu a nossa história foi Deus. Quem sabe o caminho é Deus. Escuta isso. Homens podem nos dar até bons conselhos, mas só quem nos dá destino é Deus. Eu vou repetir isso aqui. Homens podem até nos dar bons conselhos, mas só que quem nos faz chegar ao destino, somente Deus. Quem escreveu a minha história foi Deus. Então por que eu vou confiar em homens, se eu posso confiar em Deus? Amém? Segundo lugar, por que entregar a minha vida? Por que entregar o meu caminho ao Senhor? Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ah, se Ele deixasse na minha responsabilidade, né, de eu viver o que é melhor para mim, talvez
Na primeira tentativa eu quebrava a cara. Porque o meu senso de justiça, às vezes, por causa do pecado, esse senso de certo e errado, ele foi comprometido. Tanto é que tem coisas que eu acho que é para ser e não é. Tem coisas que eu acho que vai vir o sim e não vem. Tem momentos que eu acho que a porta vai abrir, a porta não vai se abrir. Tem momentos que eu acho que é a voz de Deus e não é a voz de Deus. Exemplo disso. Você se lembra de Samuel, quando vai ungir o novo rei? Quando ele vê o primeiro filho, ele pensa, o texto vai dizer que ele pensa, ele não diz, ele não age, mas ele pensa, ele chega a pensar. Ele olha, aparentemente, é parecido com Saul, tem estatura, tem porte físico, o exterior é o que o trono precisa. Mas só que Deus, dos altos céus, vai dizer: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Samuel, experiente, profeta, respeitado, porque quando Samuel vai chegar, a palavra vai dizer que os anciãos ficam assustados, porque a figura do profeta ali naquele lugar, o profeta poderia levar uma palavra de juízo. Eles tinham esse respeito por Samuel. Samuel que é respeitado, Samuel que quando ele fala, até o rei abaixa a cabeça. Mas só que Samuel tem uma certeza furada. Por quê? É homem como eu e você. E tem momentos que a gente é assim. Tem momentos que a gente acha, eu devo ir para a direita. Aí Deus está dizendo, esquerda. Tem momentos que a gente diz, não, eu vou mudar, eu vou para outro lugar. E Deus diz, não, eu quero você aqui. Tem momentos que a gente acha que tem que ficar. E Deus está dizendo, agora chegou a hora de sair. Por que eu devo entregar o meu caminho ao Senhor? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então entrega o teu caminho ao Senhor, querido. Aí o que o texto está dizendo? O texto está dizendo para mim e para você, confia nele aqui, significa, tenha segurança. Não é entregar o caminho nas mãos do Senhor, achando que a qualquer momento vai dar errado. Se der errado eu tomo da mão dele de volta. Não, não é assim. É entregar e confiar. É entregar e descansar. Confiar no Senhor. Porque Ele sabe que é o melhor para mim. Ele conhece o caminho. Ele sabe o meu destino. É uma confiança contínua. Eu confio hoje, confio amanhã. Porque eu sei que entregar o caminho nas mãos dele é o melhor. Entregar o meu caminho ao Senhor é o melhor. Por quê? Porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não muda. Não tem como dar errado quando nós confiamos no Senhor. Não tem como dar errado quando nós dizemos, Senhor, vai na frente, Senhor, conduza, Senhor, dirija, Senhor, me guia, Senhor, fala. Não tem como dar errado. É descansar na certeza de que Deus não vai falhar. E que Ele me fará chegar no lugar que Ele tem para a minha vida. Já viu quando você vai de carona em um carro onde você sabe que o motorista é bom? Tem gente que dorme. Tem gente que dorme, até dorme. Né? Quando você sabe que o motorista é bom, você descansa, porque você sabe, Ele vai me fazer chegar em segurança. Né? Agora, quando uma mulher, não faz isso, estou brincando. Estou brincando, tá, amor? Aleluia. Gente, esses dias a gente voltando do batismo. Aí a gente estava atrás, a gente olhava para o ônibus, o pastor falou, foi a suspensão? Ah, meu Deus, o ônibus estava de lado. Que desespero que eu estava, um aperto no coração, falei, meu Deus do céu. Aí, vai fazer a curva aqui, peraí, o ônibus de lado, as pessoas olhando. Talvez quem estava no ônibus nem percebeu. Só que aí no fundo, a gente estava assim no carro, o motorista, a gente confia no motorista. Vai chegar lá na igreja o ônibus. Se fosse eu na direção, querido, ia dar ruim. Aleluia. É por isso que a gente tem que entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Não tem como dar ruim com Ele, querido. Não tem como dar ruim com Ele. Aleluia. É só confiar.
é só descansar. Aí o texto diz, por quê? Porque o mais Ele fará. Não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Tem uma tradução que vai dizer, e Ele agirá. Ele vai agir, Ele vai fazer. O que eu preciso fazer é entregar o meu caminho, confiar nele, para que eu possa ver a ação dele na minha vida. Para que eu possa ver a ação do Senhor na minha história. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Se você confiar, você descansar, você vai ver a ação do Senhor na tua vida. Você vai ver o Senhor conduzindo você. Você vai ver você chegando em segurança. Você vai chegar em segurança ao lugar que Ele tem para você, ao destino que Ele preparou para você. Confia, descansa, porque o mais Ele fará. Cadê aqueles que creem no Senhor? Cadê aqueles que vão entregar o teu caminho e descansar no Senhor? Oh, aleluia. Ele sabe o que faz. Ele sabe por onde nos conduzir. Ele nunca vai nos levar por caminhos que o destino é um lugar de perdição. Ele agirá, querido. Não há dúvida no que Deus faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entregar o teu caminho, se você confiar, pode ter certeza, Deus vai agir. Aí eu quero rapidamente trazer para você aqui exemplos. Eu quero trazer exemplos de pessoas que confiaram, entregaram o caminho ao Senhor e confiaram, e viram agir na sua vida. Por quê? Porque a continuação desse verso, preste atenção, a continuação desse verso diz, Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada. Deus está dizendo, se você descansar, se você confiar em mim, entregar o caminho a mim, ei, eu vou fazer com que a minha justiça prevaleça na sua vida. Aí ele diz, brilhar como a alvorada. O sentido do texto aqui no original é brilhar duplamente. Deus está dizendo, não tem dúvida do que eu vou fazer. Não tem dúvida do que eu vou fazer. Aí diz, e a sua causa como o sol do meio-dia. Aleluia. Aí eu quero trazer para você apenas alguns exemplos bem rápidos de pessoas que confiaram, entregaram o caminho nas mãos do Senhor e confiaram. Primeiro deles, José. Deus agiu na vida de José. José foi vendido, só que José tinha sonhos. José virou escravo, mas ele tinha sonhos. A sua vida foi trilhando um caminho que não foi José que planejou aquilo ali, foi Deus que planejou. Deus não apareceu como apareceu para Abraão, para José e disse, José, sai da casa do teu pai, vai para o Egito, porque ali eu vou te colocar no trono. Não, Deus conduziu José através das circunstâncias. E aí chegou o momento em que José viu a sua vida trilhando um caminho diferente pelo qual ele planejava. Sai da casa do seu pai, arrancado dali. Só que ele chega no lugar onde Deus quer. Só que a gente não vai ver em toda a trajetória de José. José murmura? Não. José reclama? Não. José fica desgostoso da vida? Não. José fica depressivo? Não. Porque o que ele fez? Entregou o caminho ao Senhor. É como se a gente não entendesse nada do que está acontecendo na nossa vida. A gente diz assim, Deus, eu não entendo nada, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Porque tem coisas que acontecem que não vai estar no nosso controle. Mas quem disse que não está mais no nosso controle? Que saiu do controle das mãos de Deus. Então
eu tenho que confiar, porque Ele sabe o que é melhor para mim. José, o sonhador, em que a mulher de Potifar disse mais uma mentira. Ele vai para a prisão quando achava que tudo estava bem, mas era o caminho que Deus trilhou para ele. Ele não se desesperou, não se amargurou, confiou em Deus, e Deus o fez governador do Egito. Outro exemplo para você nessa noite. Outro exemplo foi Davi. Davi recebe a unção. Davi gostava e amava as ovelhas, cuidar das ovelhas do pai. Davi amava o pasto. Davi tinha cheiro de ovelhas. Davi cuidava tão bem daquelas ovelhas, mas ele não imaginava que dos céus tinha alguém olhando para a vida dele. E dizia assim: achei Davi, meu servo, homem que procederá segundo o meu coração. Mas você acha que foi tudo às mil maravilhas? Não. A partir do momento em que Samuel derramou o óleo sobre a sua cabeça, as coisas começam a mudar da sua vida, de tal forma, aleluia, ele mata gigantes, ele é perseguido por Saul, só que ele sabia que ele sentaria no trono, então ele entrega o caminho e descansa, porque ele sabe que no tempo certo ele vai sentar no trono. Por 2 vezes ele tem a oportunidade de matar Saul e ele não faz, porque ele sabe, quem tem promessa não precisa derrubar ninguém para viver o que Deus tem para ele. Você não precisa tramar contra ninguém, porque o que é teu no tempo de Deus vai acontecer. E sabia que Davi nunca brigou pelo trono? Nunca brigou pelo trono. Você se lembra quando Saul morreu? Botaram o filho de Saul no lugar. Aí foram dizer para Davi, aí mataram o filho de Saul. Aí foram dizer para Davi, matei o filho de Saul, agora o trono é teu. Davi castiga aquele homem que matou o filho de Saul. Senta no trono. Mais um pouco para frente, o seu filho Absalão se volta contra ele e luta contra o... O que é que Davi faz para não lutar com o filho? O que é que acontece depois? Uma batalha. O seu filho Absalão morre e ele volta para onde? Para o trono. Você se lembra de quando... Você se lembra do Salmo 51? Que é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele vai dizer, ele não diz, Senhor, eu não quero perder o trono. Ele não diz isso. Ele não faz igual Saul, porque a preocupação de Saul era o trono. Mas só que a preocupação de Davi é, não retires de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. A preocupação de Saul era o trono, perdeu o trono. A preocupação de Davi era a presença. Tinha a presença, também tinha o trono. Aleluia. O que é teu no tempo de Deus vai vir para a tua mão. Entrega o caminho e descansa, porque Ele vai agir como agiu na vida de Davi. Terceiro, Ruth. Quem se lembra da história de Ruth? Ruth, a Moabita, casou com o filho de Noemi. Só que a história vai dizer que os filhos e o esposo de Noemi vão morrer em Moabe. Eles saem da casa do pão querendo pão e encontram a morte. E aí Noemi vai dizer para as suas 2 noras, vai dizer assim, podem seguir o seu caminho, podem voltar para as suas casas, não tenho como mais dar filhos para que eles cresçam, e vocês se casem com eles. Uma volta para a tua terra. Mas só que Ruth não. Ruth diz, teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que Ruth está fazendo? Entregando o seu caminho ao Senhor. Ela agora diz, o Deus de Israel é o meu Deus. Ela não imaginava o que Deus já tinha preparado para a vida dela. Ela não imaginava o que Deus já tinha preparado para a vida dela. Por causa daquela importante decisão. Aleluia.
Ruth deixou sua terra, sua família, os seus deuses, para seguir o Deus de Israel. E o que Deus fez? Mateus capítulo 1. Abre alguém aí a Bíblia, por favor. Mateus capítulo 1, versículo 5. Abre alguém aí, por gentileza. Abre alguém aí. Mateus capítulo 1, versículo de número 5. Olha o que Deus faz, querido. Quem abriu? Quem abriu? Lê. E Salmo gerou Racabe e Boaz. E Boaz gerou Ruth e Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou quem? Davi. De quem é essa linhagem? De quem é essa genealogia? Quando a gente olha Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, está ali o nome de uma moabita que era desconhecida. É isso que Deus faz. Arabaçu e andará. É isso que Deus faz. Aleluia. Deus muda a nossa vida por completo. Deus marca a nossa história. Deus faz o que a gente não espera. Deus faz o que a gente não espera. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Talvez eu não viva o que Deus tem para mim. Talvez eu não viva. Talvez apenas eu seja o começo. Talvez eu seja apenas alguém que começou. Mas pode ser que quando eu fechar os meus olhos, o Senhor faça na vida dos meus. O Senhor faça na minha descendência. O Senhor faça na vida dos meus filhos. É tão maravilhoso vermos Hebreus 11 vai dizer que eles viram a promessa de longe, mas confiaram, entregaram teu caminho ao Senhor, porque eles esperavam por uma pátria maior. Aleluia. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, e quando você confia, o Senhor não somente age na sua vida, mas Ele age na vida dos teus. Então se prepara. Por quê? Aleluia. Deus vai agir não somente na tua vida, mas vai agir na vida dos teus. Se prepara, se prepara. Deus vai agir na tua descendência. A tua descendência não será perdida. A tua descendência não será uma descendência qualquer, porque Deus vai agir na tua casa. Quem crê glorifica ao Senhor. Eu quero terminar falando sobre alguém que geralmente quase não falamos. E esses dias alguém disse para mim assim: você não pode falar dela, e ela é muito falada na igreja católica. Eu estou falando de Maria, mãe de Jesus. Eu não estou adorando, eu estou falando dela, porque foi alguém que entregou o caminho nas mãos do Senhor. Alguém que estava prometida a casamento a José. Aí vem um anjo mensageiro: Gabriel, Maria, não temas, porque do teu ventre estará aquele que salvará o pecado de muitos. Maria, como? Se não tenho relação com homem algum. Aí o anjo: calma, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te. Depois eu continuo.
Aleluia. O poder do Altíssimo te envolverá. De que forma? Da mesma forma que o Espírito se movia sobre a face das águas, trazendo vida ao que não tinha vida, trazendo forma ao que não tinha forma, trazendo cor ao que não tinha cor, trazendo à existência aquilo que não existia. O Espírito Santo vai envolver o teu ventre. Só que tinha um detalhe: ficar grávida, a não ser que fosse através da relação com José, o seu esposo. José pensou: vou te desposar. Você nem se pode falar assim, né? Assim, certo? Vou te repudiar. Por quê? Esse filho não é meu. A lei dizia: apedreja ela. Só que quando nós aceitamos o propósito de Deus na nossa vida, e nós entregamos o caminho, e nós confiamos nele, o Senhor faz com que pessoas, até que estão do nosso lado, pessoas, ela nos favoreçam. Porque José, em segredo, José poderia dizer, ter o seu orgulho de homem ferido e ó, vou levar você para a praça e vamos te apedrejar. Só que ele não, em segredo, para que ninguém saiba que Maria está grávida. Só que enquanto José dorme, o anjo vai até o seu sonho. E José foi o primeiro que aceitou Jesus. José foi o primeiro a aceitar Jesus. O que a tua mulher está gerando, José, não é de homem algum, não. O que está sendo gerado no ventre da sua futura esposa veio dos céus. Ele acorda, vai até Maria. Vamos viver o propósito junto. Aleluia. Por ela confiar, por ela entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, Deus preserva a sua vida. Consequência disso, Jesus teve irmãos que agora foram fruto do casamento de José e de Maria. Deus não só preserva a sua vida, mas também como preserva a sua família. Aleluia. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos, Deus nos guarda, Ele nos guarda, Ele nos guarda. Ele nos guarda, Ele nos guarda, Ele nos guarda, para que a gente viva o que Ele tem para nós. Para que a gente viva o que Ele tem para nós. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Ele vai te proteger, Ele não vai deixar que nenhuma armadilha do inimigo venha prevalecer contra você. Mas Ele vai te abraçar e vai dizer: podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou contigo. Aleluia. Ele é contigo. Fica de pé que eu quero terminar. Último exemplo. Estou sentindo algo tão especial aqui. Deus agiu na vida de Paulo. Gente, Paulo foi o perseguidor no seu tempo, na sua época. Ele foi o terror da igreja. Ele tinha cartas para perseguir a igreja. As pessoas, quando sabiam que Paulo estava chegando, corriam. Paulo colocou muita gente na prisão. Estevão, praticamente, diante de Paulo, é apedrejado. Aleluia. Tanto é que Filipenses, olha só, Filipenses 3. Versículo 4. E aí Paulo, ele é alcançado, quando ele vai perseguir a igreja, ele é alcançado pelo cabeça da igreja.
Só que o começo do ministério de Paulo não foi fácil. Paulo, ele teve a desconfiança de muitos da igreja. As pessoas ficavam assim, será? Aquele Paulo? Tanto é que Ananias, quando Jesus diz para Ananias, Ananias, vai lá. Paulo está lá, ceguinho. Ele está orando. Eu já mostrei para ele que você vai chegar. Aleluia. Mas vai lá, porque ele é para mim um instrumento. E eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Não foi fácil. Certa vez tentaram apedrejar Paulo e tiveram que descer Paulo pelo muro. Certa vez ele teve que se fingir de morto. Não foi fácil. Além disso, aí você tem que vencer isso. Porque as pessoas não acreditam em você. Então o que ele faz? Ele fica 13 anos. 13 anos. Você não sabe quem mais. Onde Paulo está? Não sabe. O que ele está? Ele entrega o caminho ao Senhor. E ele confia. Aí ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele ainda poderia falar: eu tenho cidadania romana. Aí ele diz: contudo, que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aleluia. Paulo entrega tudo, confia no Senhor, e apesar da desconfiança referente à sua conversão, Deus faz dele um instrumento para levar o evangelho ao mundo. Então o que o Senhor está pedindo para mim e para você? Entrega. Sabe o que você está noites e noites de sono sem dormir? Noites e noites sem dormir. Você está querendo resolver algo que só Deus pode resolver na sua vida. Deus está pedindo entrega. Está dizendo para mim e para você: entrega, confia. Dobre os teus joelhos na tua casa e diga: Senhor, eu não sei, talvez o que o Senhor reservou para mim, mas a partir de hoje eu vou entregar. Diante do teu altar, eu pego as minhas ansiedades, as minhas crises, os meus dilemas, os meus questionamentos, a minha incapacidade. Eu pego tudo da minha vida e entrego a Ti, Senhor. E entrego a Ti. Enquanto isso eu vou fazer a Tua obra. Enquanto isso eu vou te servir. Enquanto isso eu vou trabalhar para Ti. Enquanto isso eu vou ser um instrumento em Tuas mãos, até que eu chegue ao lugar que o Senhor reservou para mim. Quem aqui vai fazer isso? Quem aqui vai fazer isso? Talvez você diga: mas você mesmo. Deus também vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua história. Deus vai agir nos teus. Deus vai fazer. Talvez você diga: eu não sei o que Deus tem para mim, mas Deus sabe. Confia, se lança na obra, porque Ele vai te conduzindo para o lugar que Ele preparou para você. Você que está sentado, se coloca de pé, se coloca de pé, se coloca de pé. Ninguém sentado, se coloca de pé. Se coloca de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé, feche teus olhos nesse momento. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por Ti, vamos. Sim, por Ti,
segura. Você pode fechar os teus olhos nesse momento. Do teu lugar você vai fazer essa oração agora. Do teu lugar você vai dizer: Senhor, me ensina a confiar. Me ensina a descansar em Ti. Me ensina a não me desesperar. Porque eu sei que o Senhor vai me conduzir ao lugar que o Senhor tem para mim. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Está preparado para confiar no Senhor? Está preparado porque a tua vida não será mais a mesma? Ou ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará com você para te guiar para pastos verdejantes, para lugar de águas tranquilas, para o lugar onde a tua alma será refrigerada. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus. Comece a orar agora. Você vai usar tuas palavras agora para Ele. Ora, 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 ora. Levante a tua voz e diga: Senhor, me ensina a confiar. Me ensina a confiar em Ti, Senhor. Ah, meu Deus, eu sei que talvez o caminho pelo qual os teus filhos estão trilhando, eles não entendem por causa da dificuldade. Eles podem não entender por causa das crises, o porquê de tanto vento, de tanta tempestade. Mas meu Deus e meu Pai, Senhor, nos dá a certeza de que mesmo em meio às nossas tempestades, o Senhor está guiando a nossa vida. O Senhor está agindo em nosso favor. O Senhor está agindo em favor da nossa casa. O Senhor está agindo em favor dos nossos filhos. E nós veremos o Teu agir na nossa vida, na nossa história. Mesmo quando não entendemos, o Senhor entende. O Senhor entende. E o Senhor vai nos fazer chegar ao nosso destino. Ore, ore ao Senhor. Ore a Ele agora nesse momento. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Só então agir que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Diga: quando tudo. Só então agir ver que o Senhor, quando você confiar, quando você descansar, vamos para terminar. Quando tudo terminar, só então há de ver. Só então que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho. Passa para o pastor. E o pastor fará o apelo.
Se você que não conhece esse Deus, nem o poder, hoje é noite de você sair daqui, entregando a sua vida a Ele, aprendendo a confiar nele, para que você possa ver o agir dele na sua vida.